Olá pessoal, sou o professor Agonir Fernandes e estou aqui com vocês tratando de um assunto muito relevante para as provas de concurso de modo geral, a estrutura da Constituição. É um assunto que muitas vezes passa despercebido pelo aluno. Ele fala, isso aqui é besteira. Besteira? A gente vai ver o tanto de questões que saem daqui e elas são muito simples de resolver. Besteira mesmo é você errar um tema como esse. Eu lembro que hoje as provas de concurso elas cobram das mais variadas formas. Tem muito tempo que o examinador não fica se atendo apenas ao que está no texto da Constituição, exatamente porque sabe que isso aí é mais fácil. Bastaria eu fazer aqueles cursos de leitura dinâmica, memorização, resolvi o problema. Mas quando eu estou dentro da Constituição, eles têm cobrado temas jurisprudenciais, ou seja, a análise feita pelo STF e o STJ em relação ao texto da Constituição. E dentro dos temas doutrinários, a gente tem que procurar as doutrinas de maior referência no mercado, tá bom? Notem que os senhores recebem também um texto em PDF, no qual eu compilo de forma bem didática, muito direta, indo sempre ao centro da controvérsia, sem fugir de nenhuma polêmica, me posicionando com base, não no que eu penso, mas com base na doutrina majoritária e também na orientação dos tribunais, em especial STF e STJ. Vamos lá? Então a gente vai trabalhar assim, ó. A estrutura da Constituição de 88 ela é baseada em 3 pedaços, falando grosso modo. Eu tenho num primeiro momento o preâmbulo e depois a parte dogmática, que é aquilo que vocês normalmente leem a Constituição. Normalmente nem cai tudo isso da Constituição. Por mais amplo que seja o edital, ele dá algumas espaçadas e no mais das vezes ele vai para lá no artigo 232, que vai tratar dos índios. Mas fora isso, a gente vai ter partes que não estão dentro da Constituição, que são temas doutrinários. E ainda voltando para a estrutura, se num primeiro momento eu tinha o preâmbulo, que ele abre a Constituição, num segundo momento, depois do texto, eu vou ter o ADCT. Que diabos é ADCT? A tradução do ADCT seria Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aqui me chama a atenção esse finalzinho. Na verdade, ato das disposições, olha para cá, ó. Ato das disposições constitucionais transitórias dá a sensação para a gente de ser norma apenas de transição. Não é bem assim, porque quando uma Constituição é promulgada, realmente é um choque muito grande no sistema. E o novo texto constitucional, que vai ser o topo da pirâmide, né, desenvolvida pelo Kelsen, vai repercutir em todo o ordenamento. O problema é que para tentar ser mais suave essa mudança, eu tenho o ADCT, ele vai trazendo normas de transição. Mas, passados tantos e tantos anos, desde 88, será que ainda tem normas do ADCT que estão vigorando? Será que ainda são inseridas novas normas no ADCT? É uma das coisas que a gente vai analisar nesse vídeo de agora, tá bom? Vem comigo. Olha só. Em relação ao preâmbulo, eu tenho falado para os meus alunos em sala de aula, é bem curioso, fala assim, ó, se aparecer preâmbulo na tua prova, escreve ao lado assim, ó, puxa uma seta, escreve ao lado não, que Deus faz o resto. Vou piorar. Se aparecer a DCT, escreve ao lado assim, ó, puxa uma seta, sim. E aí fala, Deus, pronto, já fiz minha parte, agora é com o Senhor. Não entendi, Aragonês. Então, se aparecer o preâmbulo, eu escrevo, puxo uma seta, escrevo não. Se aparecer o DCT, puxo uma seta, escrevo sim. E falo, Deus, agora é com o Senhor? Tipo isso. Vamos conferir aqui se está certo? O preâmbulo. Primeiro, tem que ter preâmbulo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Para que serve o preâmbulo? Ele tem força jurídica? Não. O preâmbulo tem natureza jurídica de um ato de força política. Ele não tem conteúdo, carga jurídica. Então o preâmbulo, primeiro que ele é um ato desnecessário. Ele é usando uma linguagem popular, um carro abre-alas, que vem espelhando o que está por vir. A nossa Constituição atual, por exemplo, tem o preâmbulo. Ele fala, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, e aí elenca uma série de valores que estarão mais à frente no texto da Constituição, e fala algo bem relevante. Promulgamos, ou seja, quanto à elaboração, a nossa Constituição é promulgada, democrática, promulgamos sob a proteção de Deus.
é essa expressão, sob a proteção de Deus, que vai gerar uma série de polêmicas, em especial nas provas de concurso. Vamos lá? Olha só, a Constituição tem que ter preâmbulo? Nós vimos que não. E o preâmbulo? As constituições estaduais, quando forem feitas por cada unidade da federação, devem ter preâmbulo? Não. Então, preâmbulo não é norma de repetição obrigatória. Pois bem, para eu modificar o preâmbulo, eu uso uma emenda à Constituição? Não, porque o preâmbulo não tem natureza de parte integrante da Constituição, ele só tem uma força política. Então, modificação via emenda? Não de novo. Norma de repetição obrigatória? Não de novo. E serve como parâmetro de interpretação das normas na declaração de inconstitucionalidade? Não. Até agora foi não, não, não. Vem cá, vem cá. Nós aprendemos que nós vivemos em um Estado laico. Aí, olha o problema que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Todas as constituições estaduais aqui no Brasil falam na proteção de Deus, menos uma. A Constituição do Estado do Acre não fala a expressão sob a proteção de Deus. E aí eu te pergunto, você aprendeu que não precisa nem ter preâmbulo, uma vez que está aqui, ó, não é norma de repetição obrigatória. E aí eu pergunto, se o Estado fizer, lá na sua Constituição, fizer o preâmbulo, tem que inserir a proteção de Deus? Pois essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, envolvendo a Constituição do Estado do Acre, e a resposta dada pelo Supremo Tribunal Federal, como não poderia ser outra, foi não. Não precisa invocar a proteção de Deus. Beleza? Mais um ponto relevante. A nossa Constituição atual fala em Deus, mesmo sendo Estado laico. Note que Estado laico não tem nada a ver com Estado ateu. Estado ateu é que prega, que é contra a existência de Deus. O Estado laico, ele tolera as diferentes religiões e crenças, ok? Tanto que a gente tem o princípio da liberdade de crença religiosa. Agora pergunto, todas as constituições brasileiras falaram em Deus? Isso é importante saber, até porque a primeira Constituição da gente, a de 1824, ela trazia inclusive uma religião oficial, que era a religião católica. As demais constituições brasileiras também falaram em Deus, à exceção de uma, a Constituição de 1891. Exatamente dentro daquela ideia de firme separação entre Estado e Igreja, a Constituição que contou com a influência de Rui Barbosa não falou em Deus. Note que ela vinha de uma Constituição que falava inclusive na religião oficial do nosso Estado. Hoje não, a gente fala em Estado laico, ok? Então todas as Constituições brasileiras falaram em Deus, menos a de 1891. Tudo bem? Preâmbulo então, expressão-chave, não. Vou seguir. E o ADCT? Já adiantei que a expressão-chave vai ser sim. Então tá, o ADCT é norma constitucional? Sim. Serve como parâmetro de interpretação? Sim. Para ser modificado, é necessária a emenda à Constituição? Sim. Há normas já exauridas? O que é uma norma exaurida? Uma norma exaurida é aquela que já cumpriu o seu papel e se finir. Já era, morreu. Quer um exemplo de norma que já cumpriu o seu papel e foi-se embora? Lá atrás foi dito que, com a Constituição de 88, foi dito, daqui a 5 anos nós vamos fazer um plebiscito, perguntando se o povo quer república ou monarquia, se o povo quer presidencialismo ou parlamentarismo. Como nós sabemos, esse plebiscito já foi feito, até porque era 5 anos depois da Constituição, já tem muitos anos isso. Nós acabamos optando por manter a república e o presidencialismo como forma e sistemas de governo. E essa norma prevista lá no ADCT, que falava do plebiscito, já cumpriu sua tarefa? Já foi, sim. Vê bem, e as normas do ADCT em vigor? Inúmeras. Note que lá no artigo 10 da Constituição, vai falar que enquanto não vier uma lei, vai ter a licença paternidade nos termos, lá no artigo 7º falava, licença paternidade nos termos da lei. E não tinha lei. Aí então você usava lá do artigo 10 do ADCT
tinha escrito até que venha lei, usa 5 dias. Foi feita a lei aí pelo governo da licença paternidade, podendo estender até 20, né? Mas mantém o prazo do artigo 10 do DCT, sendo o caso, se entrar naqueles critérios de empresa cidadã, vai até 20. Vou mais. Lá fala no artigo 10 também do ADCT, na questão da estabilidade da gestante que a gente aplica até os dias atuais, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, há normas em vigor? Sim. Opa, pode-se ingressar... Ah, perdão, vou fazer mais uma pergunta aqui para ver a tua resposta. Eu posso fazer uma emenda à Constituição hoje, inserindo novo dispositivo no ADCT? Novo dispositivo, nada de transição. Posso. Foi feito agora com diferentes emendas constitucionais versando sobre precatório. A gente vê várias emendas que tratam lá dentro do ADCT. Exemplo, a DRU, a desvinculação de receita da União, a tão falada PEC do gasto público, né? PEC do teto de gasto público. E aí eu venho para outra pergunta. Pode-se ingressar com a ADI, alegando-se que a norma questionada viola o ADCT? Aí aqui a gente vai ter uma preocupaçãozinha. Porque tem norma do ADCT em vigor e tem norma do ADCT que já está exaurida. E aí o que acontece? Norma que já está em vigor, eu posso sim entrar com a ADI. Agora, norma já exaurida, eu não posso entrar com a ADI. Mas seria cabível, por exemplo, eu veicular uma ADPF. E lembrando que não interessa se está em vigor ou se está exaurida, eu poderia também movimentar, sem dúvida, o controle difuso de constitucionalidade para questionar. Até porque a norma do ADCT é norma constitucional, ok? Então, lá no preâmbulo, característica central das afirmações? Não. Lá no ADCT, característica central das afirmações? Sim. Beleza? Então, eu já vi aqui de forma generalizada os 3 blocos da Constituição, por assim dizer. Um carro abre-ala, chamado de preâmbulo, um carro que é o corpo da Constituição como um todo, a parte mais importante, sem dúvida, o texto ou parte dogmática, que vai do 1º ao 250, e tenho também um ato de fechamento ou de normas de transição, chamado de ADCT. Eu quero trabalhar com você agora dentro da parte dogmática, como é que se divide. A parte dogmática ou estruturação interna é feita por meio de títulos, depois capítulos, depois seções, depois subseções. E aí você fala, Aragonês, mas qual a importância de saber isso? Grande. Por exemplo, o título 1 da nossa Constituição fala dos princípios fundamentais e vai abordar do artigo 1º ao artigo 4º. Já o título 2 vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. E ele, por sua vez, vai se estender do 5º até o 17. Reparem o tamanho, a extensão dos títulos. Já nos capítulos, eu vou ter lá, por exemplo, no título 2, vou ter um capítulo destinado aos direitos e deveres individuais e coletivos, que a gente sabe que é o artigo 5º. Eu tenho também um capítulo destinado aos direitos sociais, um capítulo destinado à nacionalidade, aos direitos políticos, aos partidos políticos. E olha a maldade que o examinador pode te perguntar. Ele pode te perguntar se aquilo ali está inserido, uma norma que esteja entre o 5º e o 17, se está inserido ou não como uma garantia, um direito e garantia fundamental. E aí você olha e fala assim, não está no 5º, ele quer me pegar. Quer não, cara, ele quer te dizer, ele quer que você entenda a estruturação da Constituição. Que você saiba que existem títulos, capítulos, seções, subseções. Outro exemplo muito marcante nas provas de concurso é eu perguntar uma coisa do artigo 1º, uma do 3º e uma do 4º. Perguntar, são princípios fundamentais? E o aluno que já é escolado fala, não, isso aqui é um fundamento, isso aqui é um objetivo. Errou. Ele estava perguntando dentro da estruturação interna se é ou não tudo inserido dentro do título que está aqui, título 1 da nossa Constituição. Beleza? Com isso, a gente mata o assunto de estrutura da Constituição, traçando os pontos mais importantes do preâmbulo, do ADCT, e viu de perto como funciona a divisão interna da parte dogmática. Um abraço e até a próxima.